Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades é o nosso giro da semana. Hoje conversarei sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 10 e 16 de agosto do ano de 2025. Faço aquele pedido inicial. Se puder, deixe o like aí, faça um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo. Essas ações são simples e contribuem para o crescimento do canal. Bom, acho que esse é o grande fato da semana. Márcio, que fato é esse? Vamos lá. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, realizaram uma reunião, tá? Uma reunião para tratar da guerra na Ucrânia. Antes de conversar sobre os pontos centrais dessa reunião, vamos realizar um rápido resgate histórico. Há uma guerra em curso, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra começou no ano de 2022. Vladimir Putin, presidente da Rússia, apresenta várias alegações para o início do conflito. Ele cita, por exemplo, a necessidade de desnazificar a Ucrânia, alega a presença de movimentos separatistas, movimentos pró-Rússia no leste da Ucrânia, mas o fator central, na avaliação de muitos cientistas políticos, está na aproximação da Ucrânia com a OTAN. A OTAN é uma organização militar, uma organização formada no contexto da Guerra Fria, uma organização rival da Rússia. Beleza? Então essa aproximação foi um ponto decisivo para que a Rússia invadisse a Ucrânia. Hoje, parte do leste ucraniano possui ocupação russa. Beleza? Fizemos esse resgate histórico? Bom, a comunidade internacional clama já por um bom tempo por paz, por um acordo de paz, por um cessar-fogo, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu lá na sua campanha que encerraria este conflito. Desde que tomou posse, Trump tem ventilado ali algumas ideias, incentivado algumas práticas e tivemos, enfim, no mês de agosto de 2025, um grande encontro entre dois presidentes de potências mundiais, potências militares, Donald Trump e Vladimir Putin. Certo, Márcio? Então, essa reunião é para tratar da guerra na Ucrânia? Sim, anota aí, a banca pode fazer uma pergunta bem simples. Por que se reuniram? Não foi para falar de tarifa, não foi para falar do Brasil, não foi para falar de BRICS. O ponto central aqui é a guerra da Ucrânia. Bom, a banca também ela pode apresentar uma questão sobre o local de ocorrência dessa reunião. Então, ocorreu no Alasca, um espaço muito simbólico. O Alasca é um estado dos Estados Unidos, fica ali no Polo Norte. E aí, olha que curiosidade, o Alasca pertencia à Rússia. E lá em 1867, a Rússia vendeu o Alasca aos Estados Unidos. Então, olha, bem interessante, né? Tem esse peso aí. Outro ponto que chama atenção em que pese a Rússia estar na Europa, na Eurásia e os Estados Unidos na América, os países podem, de certa forma, serem considerados vizinhos. Isso porque entre o Alasca e o território russo existe uma faixa de poucos quilômetros, de algumas dezenas de quilômetros. A gente tem ali o Estreito de Bering, que separa, então, os Estados Unidos, pensando no Alasca, da Rússia. E foi uma das falas, um conselheiro do Trump disse, olha, somos países vizinhos. Bom, tá, Márcio, já entendi tudo isso.
Resumo da reunião. Não teve um acordo, não chegou, aí os presidentes não chegaram a um acordo final, tá? Mas o Donald Trump entende que foi um diálogo extremamente produtivo. Recebeu o Putin com tapete vermelho e tudo lá no Alasca, tá? Em uma base militar. De boa? Tranquilos? Vou para o segundo fato que tem relação direta com este fato. Segundo agências de notícia, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, pediu a Trump para ficar com as regiões de Donetsk e Lugansk, tá? E aí, beleza, concorda com o final da guerra. Ah, Márcio, e o Trump que vai decidir isso? Não é o Trump que vai decidir isso, né? Mas nessa semana seguinte, nós teremos reuniões entre Trump e representantes europeus e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Eu vou colocar aqui alguns pontos que Putin, desde o início, lista para um acordo de paz, né, para um fim de guerra. Um dos pontos é que a Ucrânia não entre, né, não integre a OTAN. Então, uma das ideias do Putin é não OTAN para Ucrânia, certo? Outro ponto, ele não quer a instalação lá, a presença de forças internacionais. Não quer que a Ucrânia seja espaço para o armazenamento de armas estrangeiras. Então eu vou colocar aqui não arma. Ele quer uma Ucrânia neutra, longe da OTAN e sem a presença de armas. O Putin também quer a Crimeia. A Crimeia é uma região que a Rússia anexou, tomou da Ucrânia lá em 2014. Então ele também quer a Crimeia. Vou colocar aqui Crimeia, beleza? E por fim, entra esse ponto novo. A minha perspectiva, quem via o caso, professor de geografia, professor de geopolítica, professor de atualidades, eu pensava, a Ucrânia não vai conseguir recuperar nenhum desses territórios do leste europeu ou do leste da Ucrânia que foram ocupados pela Rússia. A minha ideia inicial é que essa guerra teria um fim com a Rússia, né, ocupando, ficando com esses territórios. E na fala aí, pelo menos a agência Reuters, né, noticiou isso, parece que o Putin aceita encerrar a guerra se Luhansk e Donetsk ficar com a Rússia. É uma região industrial, uma região com mineração. Esses dois espaços, eles formam a região de Donbás. Nós temos movimentos, sim, ali pró-Rússia, né, alguns movimentos pró-Rússia. Então, essa parece ser a moeda de troca que o Putin coloca para o fim da guerra. Vamos aguardar as próximas semanas para saber como é a recepção por parte da Europa e de Volodymyr Zelensky na outra rodada de negociação. Beleza? Bom, eu continuo com o Trump aqui na parada. É um fato que chamou atenção nos Estados Unidos. Isso pode pintar até numa redação, tá? Não só numa questão objetiva que envolva atualidades. É o seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência em Washington, tá? Lá na capital dos Estados Unidos. Então, declaração de emergência. Essa declaração de emergência, ele vai dizer que é por conta de uma crise de criminalidade, tá? Então, emergência, porque segundo Trump, há uma crise de criminalidade em Washington e isso ameaça a população. Então, destacamos aqui, emergência de segurança pública. Com essa declaração de emergência, a polícia de Washington fica sob controle federal. E nós temos ainda a ação agora de policiais federais, aí do FBI, né? E além da Guarda Nacional. O Trump chama a ação de Dia da Libertação. Olha só o nome, Dia da Libertação. E cita que é o momento de ações drásticas. O que chamou a atenção? A ideia é
expulsar moradores de rua, tá? Expulsar moradores de rua e prender jovens criminosos. Essa pauta, expulsar moradores de rua, divide opiniões, beleza? Então, um ponto que pode pintar numa prova em questão objetiva ou até mesmo em uma questão dissertativa, em uma proposta de redação. Dois fatos agora relacionados à América do Sul. E a América do Sul aparece muito em prova. Eu costumo dizer que não é que cai em prova fatos sobre a América do Sul, despenca em prova fatos da América do Sul. Primeiro fato, Martim Vizcarra. Márcio, eu nunca ouvi falar desse cidadão. O Martim Vizcarra é ex-presidente do Peru. Foi presidente entre 2018 e 2020, tá? E ele foi preso preventivamente agora por acusação de suborno. A história do Peru, recente, é marcada pela prisão de presidentes. Vou listar alguns aqui. Eu fiz até uma lista aqui, até chequei no meu Google para confirmar se eu não falaria besteira. Mas vamos lá. O Alberto Fujimori, que foi presidente entre os anos 90 e 2000, foi preso. Na última década aí. Alberto Fujimori preso. O Alejandro Toledo, que presidiu o Peru entre 2001 e 2006, foi preso. O Ollanta Humala, que presidiu o Peru entre 2011 e 2016, preso. Depois o Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, foi preso. Nós tivemos ainda o caso do Alan Garcia, que quando vai ocorrer a sua prisão, ele comete suicídio. E agora mais um presidente peruano preso. Então, preso preventivamente. Pega a letra P para você não esquecer mais. Se a banca perguntar, pô, o presidente de qual país foi preso? 3P para você não esquecer mais, tá? O presidente preso é do Peru. P de Peru, P de presidente, P de preso. O caso envolve ali o recebimento de propinas quando ele ainda era governador regional, tá? Então, um dos pontos de destaque na América do Sul. E o segundo, morreu o Miguel Uribe. O Miguel Uribe, ele era pré-candidato à presidência da Colômbia. Em junho, foi baleado durante um discurso e não resistiu. Em agosto, faleceu. Banca pode perguntar, pô, um pré-candidato de qual país da América do Sul faleceu, foi baleado? Da Colômbia. Isso expõe um pouco como a violência política faz parte do cotidiano de países da América do Sul, de vários lugares do mundo, mas na América do Sul muito presente, tá? E para fechar a nossa aula, eu disse que o encontro Putin e Trump foi o fato mais marcante da semana, em nível mundial sim, mas talvez no Brasil essa temática teve mais repercussão. No Brasil, que é a temática da adultização. Se não teve mais repercussão, pelo menos no senso comum, nas camadas populares, esse tema foi mais presente do que o encontro Putin e Trump. Tá, Márcio, adultização, ouviu alguma coisa nesse sentido. Imagine só que você tem a figura de um youtuber, tá? O Felca, youtuber Felca, e ele fez um vídeo que comenta sobre adultização. Já vamos entrar nessa pauta. E nesse vídeo ele também, além de tecer comentários, efetua uma denúncia. Denuncia, exemplifica o influenciador Ítalo dos Santos, ou Ítalo Santos, acusado de exploração sexual, né, de menores em conteúdos da internet. O fato ganhou tanta repercussão que envolveu políticos, já tem pauta no Congresso sobre adultização, mas vislumbro uma questão de atualidades que se assemelha a conhecimentos gerais para esse tema, tá? Uma questão de conhecimentos gerais. Então é importante o candidato dominar a ideia, o conceito de adultização. E aí eu fui pegar lá o conceito da Fundação Abrinq. E diz mais ou menos o seguinte, né? Refere-se à exposição precoce de crianças. Então, precoce, antes do período ideal. Num momento em que não era para ocorrer, precoce. Então, criança exposta precocemente a comportamentos,
responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas ao adulto. Então, a criança exposta a experiências que, em tese, não deveriam ser reservadas a crianças. Tá, Márcio, pode dar exemplo? Uso de roupas e maquiagens sexualizadas, sabe? É uma adultização. Reproduzir falas, gestos, coreografias de teor erótico, adultização. Ter livre acesso a músicas, vídeos e influenciadores com conteúdo sexualizado. Tô batendo principalmente na questão da sexualização porque foi, né, o objeto central aí da discussão na semana. Uma pressão para parecer mais velho, a fim de ser aceito socialmente. E aí o Felca, ele deu uma entrevista no programa Altas Horas, Serginho Groisman, e ele faz uma fala mais ou menos nesse sentido, que internet, né, é a concepção dele, e coloco ele, não, Márcio, é um filósofo? Não, é um youtuber, não tô falando que é um filósofo não, mas ele fez a denúncia, então vou colocar a concepção dele. Diz, olha, internet não é local para criança. Criança não deve produzir conteúdo. Beleza? Então, mais um fato que chamou a atenção durante a semana. Galera, deixo aqui a minha rede social. Diariamente eu procuro postar conteúdo de atualidades. Sempre tem uma enquetezinha, uma questão e que contribui nesse processo de preparação para a conquista do tão sonhado cargo público. Agradeço a companhia de vocês e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.